E se Deus estivesse preparando você, neste exato momento, para uma despedida que você ainda não esperava? E se Ele, em sua infinita misericórdia, estivesse sussurrando ao seu coração: chegou a hora de dizer aquilo que você deixou para depois. Esta noite não é como as outras. Algo profundo está acontecendo no mundo espiritual. Pessoas ao redor do mundo estão recebendo o mesmo recado divino. Há um tempo determinado para tudo. E talvez, apenas talvez, alguém que você ama esteja prestes a partir para os braços do Pai. Não desligue este vídeo. Deus tem uma mensagem urgente para o seu coração. Esta pode ser a oração mais importante que você já ouviu em toda a sua vida. Respire fundo. Acalme seu coração. Porque nesta noite, antes que você feche os olhos para dormir, Deus precisa falar algo com você. Algo delicado. Algo profundo. Algo que talvez você não queira ouvir, mas que sua alma precisa compreender. A Bíblia nos ensina que há um tempo determinado debaixo do céu. Um tempo para nascer e um tempo para morrer. Um tempo para plantar e um tempo para colher. Um tempo para abraçar e um tempo para se despedir. E esta noite, o Espírito Santo está tocando em corações específicos, preparando almas escolhidas. Porque Deus, em sua infinita bondade, nunca nos deixa despreparados. Ele sempre fala antes, sempre avisa, sempre estende sua mão de consolo antes mesmo da dor chegar. Talvez você tenha chegado a este vídeo por acaso. Talvez um amigo tenha compartilhado. Talvez o próprio algoritmo do YouTube, movido pela mão invisível de Deus, tenha colocado esta oração diante dos seus olhos. Mas saiba, não existe coincidência nas coisas de Deus. Existe propósito, existe direção, existe cuidado. Neste momento, enquanto você ouve estas palavras, há 3 tipos de pessoas assistindo a este vídeo. A primeira é aquela que Deus está usando para levar esta mensagem a alguém que precisa. Você é o mensageiro, o instrumento, a ponte entre o céu e um coração que precisa ser preparado. Talvez você nem saiba ainda para quem deve enviar este vídeo, mas o Espírito Santo já sabe, e ele vai te mostrar. Vai colocar um nome, um rosto, uma pessoa específica no seu coração. E quando isso acontecer, não hesite. Compartilhe, porque você pode ser o canal que Deus escolheu para preparar aquela alma. A segunda é aquela que está prestes a viver uma despedida. Não hoje, talvez. Não amanhã, quem sabe. Mas em breve. Alguém que você ama, alguém que está ao seu lado, alguém que você acredita que ainda terá muitos anos pela frente, está se aproximando do momento de retornar aos braços do Pai. E Deus, em sua misericórdia, está te preparando agora, está fortalecendo seu coração agora, está te dando tempo para dizer o que precisa ser dito, para abraçar enquanto pode, para expressar amor enquanto há vida. E a terceira é aquela que está com alguém no hospital, no leito, na UTI. Você sabe que o quadro é delicado. Você sente no ar que o tempo está se esgotando. E Deus está usando esta oração para fortalecer você, para preparar você para dizer: eu estou no controle, e em breve trarei essa alma para descansar em mim. Mas você não estará sozinho. Eu estarei com você em cada lágrima, em cada suspiro, em cada momento de dor. Se você está sentindo um aperto no peito agora, não é medo. É o Espírito Santo confirmando que esta mensagem é para você. É o toque divino dizendo: filho, filha, eu estou falando com você neste exato momento, mas eu preciso que você entenda algo fundamental. Esta não é uma oração de tristeza. Esta não é uma palavra de derrota. Esta não é uma profecia de tragédia. Muito pelo contrário. Esta é uma manifestação do cuidado de Deus, do amor de Deus, da preparação divina que só Ele pode dar. Porque veja bem, a pior dor que existe quando perdemos alguém não é a ausência física, não é o quarto vazio, não é a cadeira que ficou desocupada à mesa. A pior dor é o arrependimento. É aquele sentimento lancinante de não ter dito eu te amo quando podia, de não ter dado aquele abraço apertado, de não ter ligado naquele dia, de não ter perdoado quando havia tempo,
de não ter dito: você é importante para mim. Você é um presente de Deus na minha vida. Eu sou grato por cada momento que passamos juntos. E Deus, que conhece cada fibra do seu ser, que sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça, que conta cada lágrima que você derrama, está te dando esta chance agora, antes que seja tarde. Antes que o silêncio eterno se instale. Antes que você fique com o peso esmagador do que não foi dito. Então, nesta noite, antes de dormir, faça algo diferente. Algo que pode parecer simples, mas que tem um poder eterno. Pegue o telefone. Mande uma mensagem daquelas que vem do fundo do coração. Ligue para aquela pessoa que você não fala há tempos. Abrace quem está perto com aquele abraço que dura um pouco mais, que aperta um pouco mais forte. Olhe nos olhos de quem você ama e diga com todas as letras, sem vergonha, sem pressa: eu te amo. Você é importante para mim. Obrigado por existir na minha vida. Obrigado por cada momento. Obrigado por ser quem você é. Se há alguém com quem você está brigado, com quem você trocou palavras duras, com quem você deixou uma ferida aberta, engula o orgulho. Perdoe. Peça perdão, porque a vida é curta demais para deixarmos o sol se pôr sobre nossa ira. A vida é frágil demais para guardarmos mágoas que podem virar pesos eternos. E Deus está te dando esta oportunidade preciosa de consertar, de reconectar, de restaurar o que foi quebrado. Porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã aquela pessoa pode não estar mais aqui. Amanhã você pode estar diante de um caixão, desejando ter dito o que deixou para depois. Eu sei que estas palavras são pesadas. Eu sei que talvez você não quisesse ouvir isso esta noite. Talvez você tenha entrado aqui esperando uma palavra de vitória, de prosperidade, de bênçãos materiais. Mas como servo de Deus, como profeta, como instrumento nas mãos do Altíssimo, eu não posso pregar outra coisa senão aquilo que Ele coloca no meu coração. E esta manhã, ao acordar, algo diferente aconteceu comigo. Eu tenho o costume de acordar e ficar alguns minutos na cama, meditando, ouvindo a voz de Deus, preparando meu espírito para o dia. E hoje, algo incomum aconteceu. Eu não senti uma palavra de guerra. Não senti uma unção de batalha. Não senti o fogo do avivamento. Eu senti algo muito mais suave, muito mais delicado. Uma sensação de despedida. Não era tristeza. Não era angústia. Não era desespero. Era como se o Espírito Santo estivesse me preparando para preparar você, para fortalecer você, para que quando chegar o momento, e ele chegará para alguns que estão ouvindo agora, você não seja pego de surpresa, mas esteja firmado na rocha que é Cristo Jesus. Feche os olhos por um instante. Respire profundamente. Sinta o ar entrando em seus pulmões, trazendo vida. E deixe que o Espírito Santo ministre ao seu coração agora, neste momento sagrado entre você e Deus. Visualize as pessoas que você ama, uma por uma. Veja seus rostos com clareza. Lembre-se dos sorrisos, das conversas ao redor da mesa, dos momentos de alegria, dos momentos de dificuldade em que vocês se apoiaram, das risadas compartilhadas, das lágrimas enxugadas. E pergunte a si mesmo com total sinceridade diante de Deus: eu já disse a essa pessoa o quanto ela é importante para mim? Porque a correria da vida nos rouba isso, não é verdade? A rotina implacável nos engole. Os dias se transformam em semanas, as semanas em meses, e de repente percebemos que anos inteiros passaram, sem que expressemos aquilo que sentimos de verdade. Achamos que sempre haverá tempo, que sempre haverá uma próxima oportunidade, que sempre haverá um amanhã para dizer o que precisa ser dito, que sempre haverá uma chance de consertar, de abraçar, de perdoar. Mas Deus, em sua sabedoria infinita e em seu conhecimento que transcende o tempo, sabe que nem sempre há um amanhã. Sabe que a vida é mais frágil do que imaginamos. Sabe que estamos a um sopro da eternidade. A Bíblia diz em Provérbios: não se glorie do dia de amanhã, porque você não sabe o que um dia pode trazer. E Tiago, o irmão do Senhor,
nos alerta com palavras que deveriam ecoar em nossos corações todos os dias. Que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um instante e logo se dissipa. Somos frágeis, somos temporais, somos passageiros neste mundo. Nossa existência aqui é breve, é passageira. É como a flor do campo que hoje floresce e amanhã murcha. E por mais que tentemos controlar cada detalhe, planejar cada passo, organizar cada momento, há coisas que estão completamente além do nosso alcance. Há mistérios que pertencem somente a Deus. Há tempos que Ele determinou antes mesmo da fundação do mundo. Há momentos que foram escritos no livro da vida antes mesmo de nascermos. E quando esse tempo chega, quando esse momento determinado por Deus se cumpre, não há medicina que cure, não há tecnologia que reverta, não há oração que impeça. Não porque Deus não possa fazer milagres, Ele pode tudo, mas porque chegou o tempo estabelecido. Porque não é vontade do homem, mas vontade de Deus. E a vontade de Deus, meu irmão, minha irmã, é sempre boa, sempre perfeita, sempre agradável, mesmo quando nosso coração limitado não consegue compreender. Eu sei que isso dói. Eu sei que parece injusto aos nossos olhos. Eu sei que nossa mente humana se rebela contra a ideia de perder alguém que amamos. Queremos que as pessoas que amamos vivam para sempre ao nosso lado. Queremos mais um dia, mais uma conversa, mais um abraço, mais um "eu te amo". Mas precisamos entender, com humildade e fé, que a morte para o cristão não é o fim de tudo. É um recomeço, é uma passagem. É um reencontro glorioso com o Pai Celestial. É o descanso eterno nos braços daquele que nos criou, que nos amou primeiro, que preparou um lugar para nós. Jesus disse: "Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar." E onde está esse lugar? Na presença do próprio Deus, onde não há mais dor, não há mais lágrima, não há mais sofrimento, não há mais doença, não há mais morte. E Deus, em sua compaixão infinita e em seu amor inesgotável, não nos deixa caminhar por esse vale da sombra da morte sozinhos. Ele nos prepara com antecedência. Ele nos fortalece antes da batalha. Ele nos consola antes mesmo da dor se instalar. Ele coloca pessoas certas, palavras certas, orações certas em nosso caminho. Por isso você está aqui esta noite. Por isso estas palavras estão ecoando profundamente no seu coração. Por isso algo dentro de você está se movendo, está sendo tocado, está sendo preparado. Porque Deus está dizendo: "Filho, filha, eu estou com você. E em breve, algo vai acontecer na sua vida. Mas não tema, não desanime, não se desespere. Eu estarei ao seu lado em cada segundo. Minha graça será suficiente para você. Minha paz, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus." Talvez você esteja pensando agora: mas quem será? Será minha mãe idosa, meu pai doente, meu cônjuge, meu filho, meu melhor amigo, aquele parente querido? E Deus responde com ternura: não se preocupe com os detalhes que ainda não chegaram. Não sofra por antecipação. Apenas prepare seu coração. Apenas fortifique sua fé. Apenas confie em mim, porque eu sei o que estou fazendo. Porque há despedidas que são anunciadas com antecedência, uma doença terminal que se arrasta, uma idade avançada que se aproxima, e há despedidas que vêm de repente, sem qualquer aviso, como um ladrão na noite, pegando todos de surpresa. Um acidente, um infarto, uma parada súbita, um momento em que a pessoa estava saudável e no próximo instante já não está mais entre nós. Mas em ambos os casos, seja anunciado ou repentino, Deus está no controle absoluto, e aqueles que são verdadeiramente dele, aqueles que entregaram suas vidas a Jesus, nunca morrem despreparados espiritualmente. Eles podem partir sem aviso, mas suas almas estão seguras nos braços do Salvador. Agora, deixe-me compartilhar algo muito pessoal com você.
algo que me marcou profundamente e me ensinou sobre como Deus fala. Há alguns anos atrás, eu tive um sonho. Não foi um sonho comum, daqueles que você acorda e já esqueceu. Foi um sonho profético, tão real, tão vívido, que ao acordar parecia que eu ainda estava vivendo dentro dele. E nesse sonho, Deus me mostrou uma casa específica, detalhes precisos, móveis específicos, pessoas específicas, situações que iriam acontecer. E eu, como homem de Deus e como pastor que sou, levei esse sonho para a igreja num domingo. Compartilhei com as pessoas, avisei, orei, declarei, alertei a congregação. Mas havia um detalhe crucial que eu não percebi na hora. A casa do sonho era a minha própria casa. Os móveis eram os meus móveis. As pessoas eram da minha própria família. O sonho não era uma mensagem para os outros. Era uma mensagem direta de Deus para mim mesmo. E poucos dias depois tudo aconteceu exatamente como Deus havia mostrado no sonho. Cada detalhe, cada situação, cada momento. E foi aí que eu aprendi uma lição poderosa que nunca mais esqueci. Isso me ensinou algo que preciso que você entenda agora. Às vezes, Deus fala conosco através de mensagens que inicialmente parecem ser para outras pessoas, mas na verdade são para nós mesmos. Às vezes, você está ouvindo uma palavra em um culto, em uma oração, em um vídeo como este, achando que é para seu vizinho, seu amigo, seu parente distante. Mas Deus está falando diretamente com você. O recado é para você. A preparação é para você. A mensagem tem seu nome escrito. Então não ignore esta oração que você está ouvindo agora. Não descarte esta mensagem como se fosse apenas mais um vídeo religioso. Não diga levianamente: "Ah, isso não tem nada a ver comigo. Isso é para outra pessoa." Porque talvez seja exatamente para você. Talvez Deus esteja usando este exato momento, esta noite específica, esta oração particular, para te preparar para algo que está por vir em sua vida. E a preparação de Deus nunca é para nos assustar ou nos paralisar de medo. É para nos fortalecer e nos dar estrutura emocional e espiritual. Não é para nos deixar em pânico, mas para nos dar direção clara. Não é para nos entristecer antecipadamente, mas para nos dar paz sobrenatural no meio da tempestade que ainda virá. Porque quando chega o momento inevitável da despedida, e eu já conduzi inúmeros velórios em minha vida pastoral, centenas deles, de pessoas jovens e idosas, de mortes esperadas e repentinas, a diferença entre aquele que foi preparado por Deus e aquele que não foi é absolutamente gritante. Quem tem vida espiritual profunda, quem tem intimidade real com Deus, quem foi preparado pelo Espírito Santo, consegue enxergar além da dor física, consegue ver através das lágrimas, consegue entender que Deus está no controle absoluto, consegue compreender que aquela alma preciosa não foi arrancada violentamente, mas foi chamada amorosamente. Não foi perdida no vazio, mas foi encontrada nos braços do Pai. Não morreu para sempre, mas nasceu para a eternidade gloriosa. E essa perspectiva eterna, essa visão espiritual, essa compreensão que vem do alto, muda absolutamente tudo na hora da dor. Agora, neste momento sagrado, eu quero que você ore comigo. Vamos juntos ao trono da graça. Vamos juntos buscar a face do Pai Celestial. E vamos permitir que o Espírito Santo, o Consolador prometido por Jesus, prepare nossos corações para o que quer que esteja por vir em nossas vidas. Vou orar com você o Salmo 23. Esse salmo poderoso e eterno que foi escrito há milhares de anos por Davi, que atravessou gerações e gerações, que confortou reis e mendigos, que sustentou mártires e santos, que foi recitado em leitos de morte e em campos de batalha, que ainda hoje, neste momento, é o bálsamo celestial para a alma aflita. Ore comigo agora, em voz alta se estiver sozinho, ou no silêncio profundo do seu coração se houver alguém por perto. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma cansada. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome santo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo em cada passo. O teu bordão e o teu cajado me consolam e me protegem. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo de alegria, e o meu cálice transborda de bênçãos. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Pai querido, Pai amado, Pai eterno, nesta noite sagrada e especial, nós nos curvamos humildemente diante da Tua presença gloriosa. Reconhecemos com todo o nosso ser que Teus caminhos são infinitamente mais altos que os nossos caminhos, que Teus pensamentos são imensamente mais profundos que os nossos pensamentos limitados, e que Tua vontade soberana é sempre boa, sempre perfeita, sempre agradável, mesmo quando nossos corações não conseguem compreender completamente. Senhor, toca agora de forma poderosa no coração de cada filho e cada filha que está ouvindo esta oração neste momento. Aqueles que estão prestes a viver um momento difícil de despedida, fortalece sobrenaturalmente. Aqueles que estão com alguém querido no leito de dor, esperando, vigiando, orando, consola profundamente. Aqueles que precisam expressar amor enquanto ainda há tempo e vida, impulsiona com Teu Santo Espírito. Não permitas, Pai misericordioso, que vivamos com o peso esmagador do arrependimento eterno. Não permitas que deixemos para depois aquilo que pode e deve ser dito hoje. Dá-nos coragem sobrenatural para abraçar com intensidade, para perdoar com sinceridade, para amar sem reservas e sem medo. E quando chegar o momento inevitável da despedida, porque sabemos que um dia chegará para todos nós, pois essa é a condição humana, que nossos corações estejam verdadeiramente preparados, que nossa fé esteja solidamente firmada, que nossa esperança esteja eternamente ancorada em Ti, a rocha inabalável, porque Tu és o Deus da vida, e também o Deus que governa sobre a morte. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. E nas Tuas mãos poderosas está o fôlego de todo ser vivente. Nada escapa do Teu controle. Nenhum momento acontece sem a Tua permissão. Espírito Santo, doce Consolador, seja presente agora. Enxuga as lágrimas que ainda virão nos dias à frente. Acalma os corações que ainda se apertarão com a dor da perda. Sustenta as pernas que ainda fraquejarão no momento da despedida. Ampara os braços que ainda abraçarão corpos sem vida. Fortalece as vozes que ainda terão que dizer o último adeus. Porque Tu és eternamente fiel, e Tua graça é mais do que suficiente para cada dia, para cada hora, para cada momento de dor. Não é tristeza sem esperança o que declaramos aqui esta noite. Não é derrota espiritual. Não é o inimigo vencendo a batalha. É apenas o tempo determinado por Deus chegando ao seu cumprimento. É apenas o ciclo da vida, se completando conforme Tu estabeleceste. É apenas a alma cansada retornando finalmente ao Criador que a formou. Em nome de Jesus Cristo, que venceu gloriosamente a morte no terceiro dia e trouxe vida plena e imortalidade à luz para todos nós, nós oramos com fé. Amém e amém. Agora, respire fundo mais uma vez. Deixe essa paz divina e sobrenatural invadir cada célula do seu corpo. Sinta a presença reconfortante do Espírito Santo, como um manto de proteção invisível sobre você neste momento. Se esta oração tocou profunda e verdadeiramente o seu coração esta noite, se algo dentro de você foi movido, se você sentiu que Deus falou diretamente com você, eu quero te pedir algo importante. Escreva nos comentários agora mesmo: eu confio em Deus e entrego minha noite nas mãos dele. Quando você escreve isso publicamente, não é apenas um comentário digital sem significado. É uma declaração poderosa de fé. É um pacto espiritual entre você e Deus. É um testemunho público da sua confiança. E juntos, todos nós que estamos aqui, formamos uma corrente de oração poderosa que se fortalece a cada testemunho compartilhado, a cada amém declarado, a cada coração que se rende. E se você sente em seu espírito que esta mensagem profética pode tocar o coração de alguém que você conhece,
Alguém que precisa urgentemente ouvir essas palavras de preparação. Alguém que está passando por um momento difícil de doença ou perda. Alguém que precisa ser fortalecido e preparado por Deus. Compartilhe este vídeo sem hesitar. Seja você o instrumento escolhido por Deus para levar consolo, esperança e preparação a outro coração sedento. Deixe seu like agora se esta oração trouxe paz genuína para sua alma atribulada. Inscreva-se aqui no canal Oração da Virada para receber diariamente, todas as noites, uma palavra poderosa de fé antes de você dormir. E ative o sininho das notificações para não perder absolutamente nenhuma mensagem que Deus preparou especialmente e especificamente para você. Porque aqui, neste canal sagrado, você não encontra apenas orações religiosas. Você encontra um refúgio espiritual, um lugar de descanso para a alma. Um momento sagrado e íntimo entre você e Deus todas as noites, antes de você fechar os olhos para o sono. Agora, feche seus olhos mais uma vez. Respire profunda e lentamente. E permita conscientemente que Deus acalme completamente sua alma inquieta. Entregue a Ele todas as suas preocupações que te afligem, todos os seus medos que te paralisam, todas as suas ansiedades que te consomem, porque Ele cuida pessoalmente de você com amor infinito. O amanhã pertence inteiramente a Ele, e Ele já está cuidando providencialmente de tudo por você, mesmo antes de você pedir. Antes de dormir e descansar, continue este momento profundo de fé, assistindo ao próximo vídeo que está aparecendo nos cards agora. Pode ser exatamente a mensagem específica que Deus quer te mostrar esta noite. Uma palavra de cura interior. Uma revelação divina. Um milagre esperando para acontecer enquanto você dorme em paz. Que Deus te abençoe abundantemente, te guarde em segurança e faça resplandecer o seu rosto sobre você nesta noite e sempre, por todos os dias da sua vida. Boa noite. Durma em paz profunda. E que os anjos do Senhor acampem ao redor de você, protegendo você até o amanhecer glorioso. Amém e amém.